Mas vamos lá, né? Porque hoje ainda temos conteúdos importantíssimos que envolvem essa disciplina, que é fantástica, né? Eu sou um pouco suspeita de falar da contabilidade, mas sou apaixonada pela contabilidade e sei quanto nós podemos extrair de informações a respeito dessa disciplina. Então, eu não posso deixar, né, de compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho de outros demonstrativos contábeis. Por que digo outros? Porque falamos nos 3 primeiros encontros a respeito do balanço patrimonial. E o balanço patrimonial foi um tema muito discutido. Vocês devem se recordar que logo no início nós falamos do objetivo da contabilidade, qual é o objeto de estudo do próprio patrimônio das entidades. Dentro desse patrimônio, nós o classificamos em 3 grandes grupos, bens, direitos e obrigações, e depois apresentamos para vocês um dos relatórios mais importantes da contabilidade, que é o tão conhecido balanço patrimonial, que representa, de fato, o patrimônio das organizações. Esse patrimônio, constituído por bens, direitos e obrigações, ele, dentro do relatório balanço patrimonial, é dividido em 2 grandes grupos. De um lado, nós classificamos bens e direitos como ativo, e do outro lado, né, o lado direito, nós classificamos passivo e patrimônio líquido. Lembrando que lá no balanço patrimonial, no lado do ativo, nós encontramos as aplicações de recursos. E essas aplicações, elas também, né, precisam ter uma origem, que é as fontes de recurso, que podem ser de terceiros, nada mais, nada menos do que o nosso passivo circulante e não circulante, o que fica do lado direito, bem como fontes de capital próprio, recursos dos sócios, que nós classificamos lá no patrimônio líquido. E aí percebemos que muitas informações são fornecidas por meio desse relatório, que é o balanço patrimonial. Mas, além dele, nós também falaremos de outros demonstrativos contábeis, e é por isso que nós vamos perceber que cada relatório tem ali o seu especial valor. Dependendo da informação que você, como gestor, busca, nós vamos encontrar um relatório específico. Então, vamos lá. Esses relatórios, né, para ter significado, nós denominamos, né, conceituamos como sendo aqueles que trazem informações a respeito de uma determinada atividade de negócio. Então, eles vão fornecer informações específicas dentro de determinadas atividades comerciais, empresariais, atividades industriais ou até mesmo prestadoras de serviço. Todos os relatórios aqui nominados são de extrema importância e podem contribuir para que as decisões sejam mais assertivas. Esses relatórios, eles fornecem informações de cunho patrimonial, indicando a posição da empresa num dado momento, informações de caráter financeiro, informações que envolvem o resultado da empresa, o próprio fluxo de recurso financeiro, para que a entidade tenha condições de se programar, se organizar e tomar decisões específicas em relação a condições pontuais que nós sabemos que no dia a dia fazem parte da nossa atividade, independente da sua função dentro da empresa onde você desenvolve determinada profissão. Então, vamos lá, né? Vamos começar a falar desses relatórios. Então, falamos até o presente momento só do balanço patrimonial, um pouquinho no nosso último encontro sobre a estrutura da demonstração do resultado, mas hoje a gente vai gastar um pouco mais de tempo nela, vamos deixar ela para o final da nossa aula e comentaremos a respeito de alguns outros relatórios, iniciando pela demonstração das mutações do PL, que nada mais é do que demonstrações das mutações do PL, lembrando que é patrimônio líquido. É exatamente o grupo do patrimônio líquido, que representa o que nós acabamos de comentar, o capital próprio da empresa. Então, é nesse grupo que se concentram as contas que nós chamamos de origens de recursos próprios, fontes de recurso. Não apenas o recurso que o sócio investiu, mas também o resultado desse investimento, como, por exemplo, o próprio lucro do período ou o prejuízo. É ali que nós classificamos. Então, esse relatório, seu
objetivo, a sua função é demonstrar esse grupo. Olha só, dentro de toda a estrutura do balanço, nós temos um demonstrativo, que é a DMPL, que nós estamos comentando agora, que mostra só um grupo dentro do patrimônio todo. Ele se reserva a apresentar só as contas do patrimônio líquido. Todos os ajustes realizados, alterações, ficam por conta desse demonstrativo. A demonstração do fluxo de caixa, nós também conhecemos como DFC. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar a respeito dela. A DFC, ela tem como principal objetivo trabalhar as contas, que são contas de recursos financeiros, como caixa, e aquelas equivalentes de caixa, né, bancos, aplicações financeiras, onde nós temos recurso de uma forma mais rápida. Então, o nosso objetivo é cuidar dessas contas. E aí, nesse demonstrativo, nós trabalhamos com esse tipo de informação. Essas informações são aquelas onde nós temos condições de observar a capacidade da empresa em gerar recurso rapidamente, ou até mesmo de identificar, né, investimentos e aplicações que estão sendo realizadas. Por isso, o fluxo de caixa. Olha só, retomando. O balanço vê toda a estrutura patrimonial, a DMPL só um grupo dentro do balanço, e a DFC nós ficamos reservados apenas a trabalhar com a conta caixa e aquelas que são níveis, ou seja, os equivalentes de caixa. Percebam que cada demonstrativo tem aí o seu igual valor. A DVA, que é a demonstração dos valores adicionados, ela de fato se preocupa em evidenciar de forma sintética, né, resumida, os valores que são correspondentes à formação de riqueza que foi gerada pela atividade de negócio. Mas como que isso acontece? Todas as empresas, elas compram, vendem, contratam, pagam impostos. Então, quanto de riqueza essa determinada atividade gerou? Para funcionários, para o próprio governo por meio dos impostos, para os seus fornecedores e assim sucessivamente. Então, ela tem um cunho social também, de identificar quanto de valor agregou dentre todos esses, né, dessas pessoas, empresas, que nós acabamos de nominar. Então, esse é o objetivo da DVA. Mas também, nós temos aqui as notas explicativas. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar a respeito de notas explicativas. O próprio nome já diz, notas que explicam. Sabe por que nós utilizamos as notas explicativas? Em determinado relatório, talvez, tenha uma informação muito específica de um determinado período, muito pontual, que se nós compararmos com períodos anteriores, pode surgir alguma dúvida. Então, é importante que a empresa relate nas notas explicativas aquelas informações que ela considera ser relevante para a compreensão do usuário da informação contábil. E vocês já sabem, né? Usuários da informação contábil são muitos, cada um com o seu real, né, interesse em ver os relatórios. Então, você trabalha na empresa, como funcionário, você tem um determinado interesse em analisar os relatórios dessa respectiva atividade. O banco, o governo, os donos, né, desse negócio, os sócios, cada um tem ali um objetivo específico. E nem sempre é financeiro. Sabe por quê? Quando nós pensamos nas entidades de classe, que fazem ali pesquisas como parecidas com o IBGE, quando ele faz o censo, essas entidades de classe apenas querem informações. De repente, uma pesquisa lá, que fala do segmento de indústrias de costura, né, de confecções, numa determinada região, elas só querem identificar quantas pessoas estão trabalhando nesse segmento, qual é a média de salários dessas pessoas, quanto tempo, né, elas costumam, em média, ficar dentro de determinada atividade dentro da indústria, se a promoção é algo comum, enfim. São pesquisas realizadas de forma específica, mas mais qualitativas do que evidenciando questões quantitativas. Então, é importante identificar e saber que os relatórios, eles fornecem informações para os mais diversos tipos de
interesses. E as notas explicativas ajudam nesse processo de compreensão, tá? Bom, mas vamos lá. Agora é o nosso momento DRE. A demonstração do resultado do exercício é um relatório muito importante também, né? Eu não estou dizendo que tem relatórios que não são importantes, mas eu quero enfatizar que nós temos dois que são os mais importantes: balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Eles se complementam. Então, enquanto o balanço fica lá com o seu compromisso de mostrar o patrimônio, a demonstração do resultado tem como propósito apresentar o que o próprio nome diz, o resultado. Vocês sabem que resultado pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Em um determinado momento, em um determinado período, nós podemos encontrar uma situação ou outra. E esse demonstrativo tem exatamente essa função: mostrar quanto foi o resultado e como que ele aconteceu. Lá no balanço patrimonial, nós recebemos a informação do resultado do período quando olhamos lá dentro do patrimônio líquido, mas apenas essa informação, só o valor. Não tem como nós sabermos por que chegamos naquele lucro, ou até mesmo por que incorremos em prejuízos. Mas a DRE vai nos ajudar com certeza a compreender tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito desse relatório. A demonstração do resultado, ela envolve receitas e despesas. Vejam, nós sempre vamos começar falando das receitas. Esse é um demonstrativo considerado como sendo dedutivo. E sabe por que é dedutivo? Porque eu sempre começo lá com as vendas e das vendas eu só vou deduzindo. É triste, mas a maior parte dos itens que compõem a DRE, de fato, são gastos. Nós podemos, sim, encontrar alguma outra receita que não seja proveniente da atividade operacional da empresa. Quando eu falo da atividade operacional da empresa, eu me refiro à venda do bem que ela comercializa ou do serviço que ela presta. Nesse caso, nós vamos encontrar uma receita proveniente de uma outra condição, que nós falamos que não é a situação, né, operacional da mesma. Então, regra geral, nós vamos sempre deduzindo. E aqui nessa estrutura, vocês estão visualizando a demonstração do resultado, e aí percebam, ó, receita operacional bruta. Vocês devem se lembrar que a receita nada mais é do que o valor da venda, ou seja, é o faturamento. Sempre quando nós falamos bruto, é o total da venda. Na sequência aparecem deduções dessa receita, ou seja, deduções provenientes dessa venda que nós acabamos de nominar. Sabem quais são essas deduções que nós consideramos aqui na nossa demonstração do resultado? Então, vamos lá, ó. Impostos gerados na venda desse produto, abatimentos que foram concedidos, né, por conta da negociação realizada, ou até mesmo devoluções de vendas. Você vendeu, o seu cliente devolveu por algum motivo, provavelmente ele tem uma justificativa para isso, e aí nós vamos deduzir. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vendemos, já deduzimos abatimentos, impostos e devoluções. Abatimentos e devoluções nem sempre nós temos. Agora, impostos é fato, sempre vamos encontrar. E aí, nós vamos chegar numa receita, sim, a receita operacional líquida. Então, vejam, receita bruta é diferente de receita líquida. A bruta é o total, a líquida já, nesse caso, já deduzimos impostos, abatimentos e devoluções. Na sequência, nós estamos observando ali que temos custo das vendas. Então, receita líquida. Se subtrairmos os custos, que nada mais é do que o valor pago no item que eu estou revendendo. Então, se eu subtrair esse custo, eu vou chegar no lucro ou resultado, que nós chamamos lucro operacional bruto ou resultado operacional bruto, é a mesma coisa. Mas veja, não é ainda, não acabou, não é de fato o lucro do exercício, o resultado do exercício. É bruto. E sabe por que nós chamamos de bruto? Porque ainda eu preciso deduzir as despesas operacionais. Sabe quais são elas? Aquelas que fazem parte da atividade, que são os sacrifícios que a empresa faz para se manter em atividade. É o salário,
é os encargos sobre a folha, é o aluguel da empresa, é a energia elétrica, é o telefone, enfim. Nesse caso, nós vamos ter que considerar todos esses gastos também. Veja, além disso, nós vamos separar as financeiras, né, o resultado financeiro, que trata-se de receitas e despesas. E aí, nesse caso, nós vamos também apurar o resultado antes dos impostos, que é a contribuição social e o imposto de renda da pessoa jurídica. Veja, aí sim é que nós apuramos o resultado líquido do exercício. Nós começamos com as vendas e vamos fazendo as suas respectivas deduções, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vocês se lembram da Ana? A Ana acompanhou, né, as nossas aulas em vários momentos, tanto nas nossas aulas gravadas como nas nossas lives. E hoje a Ana pediu ajuda novamente. Olha só, nós falávamos sobre a apuração, né, do resultado na aula anterior, sobre regime de caixa e competência. E hoje nós estamos abrindo um pouco mais daquele demonstrativo onde nós trabalhamos com receita e despesa muito resumida. Nós estamos abrindo esse demonstrativo e mostrando para vocês de uma forma mais completa. E aí eu quero convidar vocês a montar uma DRE, que é a DRE lá do negócio da Ana, onde nós vamos identificar da quantidade que a Ana vendeu, quanto de fato ela teve de resultado. Lucro, se é que foi lucro, né, ou prejuízo, e qual o respectivo valor. Então, vamos juntos lá? Para poder começar, nós temos que saber quais são os dados que a Ana nos apresentou. Então, nós temos aqui, ó, as vendas que foram realizadas, o valor dos impostos sobre essa venda, tá? Esses impostos são diversos, mas vamos pegar um exemplo muito comum, que todas as vezes que a gente compra, que é a circulação de mercadoria, tem lá ICMS sobre venda. Então, vamos imaginar que esse imposto seja. Aí nós temos aqui o custo das vendas, então ela comercializa, né, ali flores, e aí quando ela vai vender, né, ela pagou um determinado valor, então ela vende por um valor acima do custo, e aí o custo, quanto ela pagou nessas flores, é o que nós vamos considerar aqui, quando vendidas. Aí nós temos despesas de cunho administrativo, nós temos financeiro, com vendas. É que nós estamos sintetizando, mas se nós abrirmos esse grupo, despesas administrativas, vamos ter lá todos aqueles itens que eu comentei com vocês, né? O aluguel, eu posso ter o salário do pessoal da administração num grupo, o salário do departamento de vendas no outro, pode ser que o meu vendedor ganhe comissão, eu vou ter, quando ele fizer hora extras, então eu vou ter essa despesa, vou ter a despesa relacionada ao descanso semanal remunerado, enfim, 13º, férias, 1/3, são todos os gastos que a empresa tem para se manter em atividade quando ela contrata, né? Para poder prestar o seu serviço ou vender o seu produto. Nós temos ali uma receita que eu comentei, que a maioria dos itens que compõem a DRE são dedutivos porque são gastos, são despesas. E olha só, nós temos uma receita financeira. Essa receita financeira é proveniente de rendimento, por exemplo, de aplicação financeira ou até mesmo poupança. A empresa foi lá, colocou um dinheiro, né, um recurso, aplicou lá em poupança, se bem que a poupança não é um investimento legal para o momento, né? Nós temos outras opções muito melhores no mercado financeiro, mas vamos só, a título de exemplo, considerar que seja esse rendimento desse recurso que foi aplicado na poupança. Então, nós vamos ter que apresentar no nosso demonstrativo que a empresa teve uma receita, porque esse dinheiro, de qualquer forma, né, ele vai compor, ele vai entrar na empresa, né, no nosso resultado, mas não é proveniente da venda, é de uma outra atividade que nesse momento, né, nós definimos como aplicação financeira. E aí isso é muito importante. A despesa financeira são aqueles juros que nós pagamos, são as taxas que o banco cobra, é o imposto sobre operações financeiras, é a manutenção da conta corrente, enfim, são esses gastos. Aí nós temos ali CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, e RPJ, que é o imposto de renda pessoa jurídica. Eles são calculados sobre o lucro. E aí nós consideramos eles separados dos impostos sobre a venda, porque esse não é um imposto calculado sobre a venda. Ele é calculado sobre o resultado, sobre o lucro. O imposto sobre a venda, então, é o que nós comentamos no início, o exemplo do ICMS. Aí é sobre o valor de 210 mil, que é o total da venda. Ou a contribuição social e imposto de renda, não.
Então, vamos lá. Dentro da nossa estrutura, vamos imaginar que nós estamos constituindo esse demonstrativo, nós estamos estruturando. Então, eu vou fazendo por partes para nós irmos analisando. Então, eu vou começar lá com a venda total, que a Ana nos informou. Então, a receita operacional bruta é 210, nós já sabemos que temos impostos sobre a venda correspondente a 10 mil. Então, eu vou pegar a venda total, vou subtrair essas deduções, que nesse caso são os impostos. 210 menos 10, onde eu cheguei? Na minha receita líquida, que nada mais é do que receita bruta menos deduções. A receita líquida, quando nós temos a receita líquida e dela nós subtraímos os custos sobre a venda que foi realizada, nós conseguimos apurar o resultado operacional bruto, que nada mais é do que lucro bruto, é a mesma coisa. Então, veja, receita bruta é diferente de receita líquida e é diferente de resultado bruto ou lucro bruto. Mas ainda temos que dar sequência para chegar no lucro do exercício, né? No lucro final, no resultado final. Então, do lucro bruto ou resultado bruto, nós vamos subtrair as despesas operacionais. Então, pega lá o seu resultado operacional bruto, diminui essas despesas, e aí nós chegamos num resultado antes do resultado financeiro. Por quê? Porque nós separamos tudo que tem a ver com receita financeira e tudo que tem a ver com a despesa financeira. E vamos considerar. Detalhe, a despesa nós vamos subtrair, enquanto a receita nós vamos somar. Olha só, diminuímos a despesa financeira, 5 mil reais. Somamos a receita. E aí chegamos no resultado antes do imposto de renda pessoa jurídica e CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos deduzir esses impostos agora para ver de fato o que sobrou. Olha só, subtraímos ali a contribuição social sobre o lucro líquido, bem como o imposto de renda da pessoa jurídica. E percebemos que chegamos ao montante de 72 mil. Nesse caso, nós vendemos 210, mas sobrou desse 210, 72 mil. Por quê? Porque nós podemos explicar aqui agora, de posse da nosso demonstrativo, fica mais fácil. Lá no balanço patrimonial, você só ia encontrar o valor de 72. Aqui, eu consigo identificar por que deu 72. Então, eu vendi 210, me sobrou 72, porque eu tenho aqui, ó, quanto foi de impostos, qual foi o custo dessas vendas que foram realizadas, quais as despesas que essa empresa tem, quanto gerou de imposto de renda e contribuição social, para daí sim chegar no resultado. Então, imaginem que vocês, como gestores, precisam tomar decisões dentro de uma determinada empresa. E aí, nós temos que pensar que fomos incumbidos de aumentar o resultado de um determinado período. Vamos ter que dar sugestões para esse empresário de como melhorar o seu resultado. Nesse caso, a demonstração do resultado pode nos ajudar e muito, porque nós temos aqui um resumo das receitas de despesas de um determinado período. Então, de repente, eu não consigo melhorar o meu preço. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Uma opção é nós aumentarmos o valor da venda do produto. Mas talvez o mercado não absorva isso. Vamos pensar numa segunda opção. Vamos olhar para o custo das vendas. Será que eu não consigo negociar com o meu fornecedor um prazo maior? Ou, de repente, compro na mesma quantidade, mas ele consegue fazer um preço melhor na compra, que aí eu consigo ter uma margem maior na minha venda? Bom, vamos imaginar que essa opção também não foi aceita. Vamos ter que ir para as despesas. Impostos não tem como reduzir. Agora, gastos que a empresa tem na sua atividade talvez sejam importantes serem revistos. Então, frequentemente, empresários e gestores analisam os gastos. Será que, de fato, todas essas despesas operacionais que estão ocorrendo, elas poderiam ser reduzidas ou não? Uma situação específica, no caso das despesas financeiras. Recentemente, eu vi uma demonstração do resultado que tinha lá um valor de despesas, ele era exatamente relacionado às duplicatas que eram pagas em atraso. E aí nós questionamos por que essas duplicatas, com muita frequência, todos os meses, às vezes dos mesmos fornecedores, são pagas em atraso. Existe uma dificuldade financeira da empresa?
E aí a pessoa responsável pelo departamento disse que sim, que naquela data que havia sido negociado era muito complicado. E aí nós sugerimos, será que não seria interessante você tentar uma coisa muito simples, né, muito básica, que vocês fariam também? Vamos negociar a data, independente se é para o dia 5, vamos tentar negociar então, para fazer esse pagamento 3, 4 dias depois, mas evitar esse acréscimo. E pasmem, foi muito simples de resolver. E o maior gasto dentro da conta de despesa financeira era com pagamento em atraso. Então, são questões simples. Às vezes a gente acha, nossa, a contabilidade é muito complexa, é muito difícil. Mas nós temos ferramentas que nos ajudam a facilitar o nosso dia a dia. E são coisas simples. O que nós precisamos é olhar para o relatório e conseguir entender quais são as informações que eles estão nos fornecendo, tá? EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.